Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e esta é a segunda parte da prova de matemática de soldado da Polícia Militar de Santa Catarina de 2010, da questão 21 à questão 25. Não se esqueça de conferir aqui no meu canal a primeira parte da questão 16 à questão 20. Então pessoal, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo com os seus amigos e de comentar aqui embaixo o que você achou das questões. Então vamos lá! Em um canil, 4 treinadores adestram 10 cães a cada 15 dias. Logo, para adestrar 60 cães em 60 dias, são necessários... Bom, pessoal, eu quero saber o número de treinadores necessários para adestrar 60 cães em 60 dias. É o que eu quero saber. Então, está dizendo que em um canil, 4 treinadores adestram 10 cães a cada 15 dias. Então, nós vamos ter aqui os treinadores. Nós vamos ter os cães. E nós vamos ter os dias. Está dizendo que em um canil, 4 treinadores adestram 10 cães a cada 15 dias. Eu quero saber, pessoal, o número de treinadores necessários, quantos treinadores, X treinadores, que é o que eu quero saber, para adestrar 60 cães em 60 dias. Então aqui nós temos X treinadores, que é o que eu quero saber. Então observe que aqui, pessoal, nós temos uma regra de 3 composta, onde eu vou aumentar o número de dias de 15 para 60, eu vou aumentar o número de cães de 10 para 60, então infere-se que o número de treinadores necessários para adestrar estes cães também irá aumentar de 4 para X. Então, pessoal, observe que aqui todas as grandezas elas estão aumentando, todas as grandezas estão indo no mesmo sentido, então trata-se de uma regra de 3 composta diretamente proporcional. Onde aqui, pessoal, eu vou multiplicar em x. Então eu vou ter x vezes 10 vezes 60, que é igual a 4 vezes 60 vezes 15. Onde aqui eu posso fazer este arranjo porque todas as grandezas estão indo no mesmo sentido. Então aqui, pessoal, x vezes 10 vezes 60 é igual a 4 vezes 60 vezes 15. Observe que aqui eu tenho 60 deste lado e 60 deste lado, então eu posso cortar. Ficou x vezes 10, que é igual a 4 vezes 15. Aqui, pessoal, 4 vezes 15 é 60. Então, eu tenho que x é igual a 60. O 10 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 10. X é igual, 60 dividido por 10, corta um zero, x é igual a 6. Ou seja... Para adestrar 60 cães em 60 dias, são necessários 6 treinadores.
Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 5 treinadores? Não. Alternativa B, 4 treinadores? Também não. Alternativa C, 6 treinadores? 6 treinadores, alternativa correta é a alternativa C. Bom, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de regra de 3 composta diretamente proporcional. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 22. Então, vamos lá. Complete a frase, abre aspas, o determinante de uma matriz A é, fecha aspas. Aqui nós temos as alternativas. Alternativa A, igual a zero, se, somente se, o sistema linear homogêneo associado a x é igual a zero tem solução única. Bom, pessoal, observe que o enunciado ele fala em matriz e nas alternativas nós temos sistemas lineares. Primeiramente, o que são os sistemas lineares? Sistemas lineares são formados por duas ou mais equações lineares que possuem incógnitas relacionadas. Eles podem ser resolvidos de várias maneiras. Nós temos 3 classificações de sistemas lineares. O sistema linear possível e determinado, que é onde há apenas uma solução possível, o que acontece quando o determinante é diferente de zero. Nós temos o sistema possível e indeterminado e o sistema impossível. Estes casos ocorrem quando o determinante é igual a zero. No sistema possível e indeterminado, as soluções possíveis elas são infinitas. E no sistema impossível é quando não é possível apresentar qualquer tipo de solução. Então, pessoal, com essas definições, vamos analisar as alternativas. Alternativa A, igual a zero, se e somente se o sistema linear homogêneo associado a x é igual a zero tem solução única. Bom, pessoal, quando o sistema ele tem solução única, isso significa que ele é diferente de zero, ele é um sistema possível e determinado. Portanto, a alternativa A ela não pode ser. Vamos ver aqui a alternativa B. Impossível de calcular se, somente se, o sistema linear homogêneo associado a x é igual a zero tem infinitas soluções. Bom, pessoal, quando um sistema é impossível de calcular, isso significa que ele é um sistema impossível, não é possível apresentar qualquer tipo de solução. Quando eu tenho infinitas soluções, trata-se de um sistema possível e indeterminado, onde as soluções possíveis são infinitas. Portanto, a alternativa B ela também não pode ser. A alternativa C, diferente de zero, se, somente se, o sistema linear homogêneo associado a x é igual a zero tem infinitas soluções. Novamente, pessoal, quando ele tem infinitas soluções, trata-se de um sistema possível e indeterminado, e ele acontece quando o determinante é igual a zero e não diferente de zero, portanto, a alternativa C também não pode ser. Alternativa D, diferente de zero, se, somente se, o sistema linear homogêneo associado a x é igual a zero, tem solução única. Bom, pessoal, quando ele tem solução única, significa que é um sistema possível e determinado, que acontece quando o determinante é diferente de zero. Portanto, a alternativa D, o determinante de uma matriz A é diferente de zero se e somente se o sistema linear homogêneo associado a x é igual a zero tem solução única, é a alternativa correta. Bom, pessoal,
Essa questão não tem muito o que fazer, você precisa saber aí as definições da matéria e saber aí as propriedades para poder resolver a questão. Trata-se de uma questão de matriz, sistemas lineares. Esta foi a questão. Vamos lá para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 23. Então, vamos lá. Sabendo que os lados AB e AC de um triângulo medem respectivamente 10 cm e 16 cm e que o ângulo A mede 60 graus, é correto afirmar que a medida do lado BC é... Bom, pessoal, eu quero saber a medida do lado BC. Eu já deixei ilustrado aqui na lousa a figura de um triângulo. Esta figura ela não está no caderno de questões, porém eu coloquei aqui para poder facilitar a compreensão da questão. Nós temos aqui um triângulo ABC, onde os lados AB e AC de um triângulo medem respectivamente 10 cm e 16 cm. Então aqui o lado AB mede 10 centímetros e o lado AC mede 16 centímetros. E que o ângulo A mede 60 graus. Então aqui eu vou chamar o ângulo A, que mede 60 graus. E eu quero saber, pessoal, a medida do lado BC. É o que eu quero saber. Então aqui, pessoal, nós vamos utilizar a fórmula da lei dos cossenos. Por quê, pessoal? Observe que aqui o enunciado ele dá o valor de dois lados deste triângulo. Eu tenho o ângulo e, pessoal, eu posso utilizar esta fórmula justamente porque o lado que eu quero saber, o lado BC, é o lado oposto ao ângulo. E a fórmula da lei dos cossenos ela é A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo. Onde aqui, pessoal, eu vou fazer um arranjo para facilitar na hora de aplicar a fórmula. Bom, o lado A, ele é sempre, pessoal, o lado oposto ao ângulo, que é justamente o lado que eu quero saber, o lado BC. Então aqui nós vamos chamar este lado de lado A, que é o que eu quero saber. E estes outros dois lados eu vou chamar os lados B e C, respectivamente. Então aqui nós temos o lado B e o lado C. E agora nós vamos substituir os valores na fórmula. Então, A ao quadrado, o lado A é o que eu quero saber. A ao quadrado é igual ao lado B ao quadrado, que mede 10 centímetros. 10 ao quadrado, mais o lado C ao quadrado, que mede 16 centímetros. 16 ao quadrado, menos 2 vezes o lado B, que mede 10 centímetros, vezes o lado C, que mede 16 centímetros, vezes o cosseno do ângulo, que é 60 graus. Então, A ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, 100, mais 16 ao quadrado, vamos fazer aqui do lado. 16 vezes 16. 6 vezes 6, 36. Deixo 6, vai 3. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 6, 9 mais 6, 15. Deixo 5, vai 1. 1 mais 1, 2. 16 ao quadrado, 256.
menos 2 vezes 10 vezes 16. Aqui, pessoal, eu posso fazer 2 vezes 16, que é 32, 32 vezes 10, 320, menos 320 vezes o cosseno de 60 graus. Aqui, pessoal, eu preciso substituir o valor do cosseno de 60 graus. Para isso, eu preciso da tabela angular, que, pessoal, é até bem simples de fazer. Vamos fazer aqui do lado. Eu vou ter seno, cosseno e a tangente. Eu vou ter 30 graus, 45 graus e 60 graus. Aqui, pessoal, é bem simples. Nessa primeira fileira do seno, nós temos 1 sobre 2, depois raiz de 2 sobre 2, e depois raiz de 3 sobre 2. Nesta segunda fileira do cosseno, eu vou apenas inverter a primeira. Então, vai começar com raiz de 3 sobre 2, depois raiz de 2 sobre 2, por último 1 sobre 2. E a última fileira da tangente é raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Bem simples, pessoal, e é muito importante você saber para poder resolver aí as questões. E agora nós vamos substituir o valor do cosseno. O cosseno de 60 graus. Eu vejo aqui na tabela que o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Então, eu substituo aqui 1 sobre 2. A ao quadrado é igual a 100 mais 256, 356, menos 320 vezes 1 sobre 2. Aqui, pessoal, menos 320 vezes 1 é 320, dividido por 2, 160. Então, A é igual a 356 menos 160, vamos fazer aqui. 6. 5 menos 6 não dá, pega emprestado do 3, aqui fica 2 e aqui fica 15. 15 menos 6, 9. 2 menos 1, 1. Então, A é igual a 356 menos 160, 196. E aqui, pessoal, está como potência quadrada, passa para o outro lado do sinal como raiz quadrada. Então, o A é igual a raiz quadrada de 196. A é igual, aqui, pessoal, um bizu para descobrir a raiz quadrada de números grandes. Eu vou começar aqui pegando os dois últimos dígitos, eu vou ver que número que vezes ele mesmo dá um número com um final igual ao final deste número, ou seja, 6. Que aqui, no caso, seria o 4. 4 vezes 4 é 16, final 6. Então, o último dígito será o 4. E agora eu vou pegar este número e ver que número que vezes ele mesmo dá um número igual ou mais próximo. Lembrando que a aproximação tem que ser sempre para menos, que aqui no caso, pessoal, é 1. 1 vezes 1, 1. Portanto, A é igual a 14. Ou seja, pessoal, é correto afirmar que a medida do lado BC, o lado BC, que eu atribuí o valor de A, que é 14. Ou seja, o lado BC mede 14 centímetros. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A. 2 vezes raiz de 73? Não. Alternativa B. 14. 14 centímetros. A alternativa correta é a alternativa B. Bom, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de trigonometria, onde nós utilizamos a fórmula da lei dos cossenos e também a tabela angular, que é muito importante você saber para resolver as questões. Pessoal, as fórmulas da lei dos cossenos e senos também são muito importantes. É uma das fórmulas mais importantes da trigonometria que você precisa saber aí para poder estar resolvendo as questões de trigonometria.
Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 24. Então, vamos lá. Se cosseno de alfa é igual a 1 sobre raiz de 5, 0 é maior que alfa, alfa é menor que π sobre 2, seno de beta é igual a 3 sobre 5, 0 é maior que beta, beta é menor que π sobre 2, valor de tangente de alfa menos tangente de beta sobre tangente de alfa vezes tangente de beta é... Bom, pessoal, eu quero saber o valor de tangente de alfa menos tangente de beta sobre tangente de alfa vezes tangente de beta. Então, pessoal, essa questão trata-se de uma questão de relações fundamentais da trigonometria, onde para resolvê-la nós precisamos utilizar as identidades trigonométricas. Para mim poder resolver esta equação, pessoal, eu preciso descobrir os valores da tangente de alfa e da tangente de beta. E para isso nós vamos utilizar uma identidade trigonométrica, onde a tangente de um ângulo ela é igual ao seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Vamos começar aqui fazendo a tangente do ângulo alfa. Nós vamos utilizar a identidade trigonométrica, onde a tangente do ângulo alfa ela será igual ao seno do ângulo alfa sobre o cosseno do ângulo alfa. Observe, pessoal, no enunciado que está dizendo que o cosseno do ângulo alfa é igual a 1 sobre raiz de 5. O enunciado ele já fornece o valor do cosseno do ângulo alfa. Então eu já vou colocar que o cosseno do ângulo alfa é igual a 1 sobre raiz de 5. Agora, para descobrir a tangente do ângulo alfa, nós precisamos descobrir o valor do seno do ângulo alfa. E para isso, nós vamos utilizar outra identidade trigonométrica que relaciona o seno do ângulo com o cosseno do ângulo. Então, nós vamos ter aqui, pessoal, na identidade trigonométrica, que o seno ao quadrado do ângulo alfa mais o cosseno ao quadrado do ângulo alfa é igual a 1. E aqui nós temos condições de descobrir o valor do seno do ângulo alfa, substituindo o cosseno do ângulo alfa. Então, o seno ao quadrado do ângulo alfa mais o cosseno ao quadrado do ângulo alfa, eu sei que o cosseno do ângulo alfa é igual a 1 sobre raiz de 5. Então, abre parênteses, 1 sobre raiz de 5 fecha parênteses ao quadrado, que é igual a 1. O seno ao quadrado do ângulo alfa mais, abre parênteses, 1 sobre raiz de 5, fecha parênteses, elevado ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 sobre raiz de 5 ao quadrado, corto a raiz quadrada, corto a potência quadrada. 1 sobre 5, que é igual a 1. Seno ao quadrado do ângulo alfa é igual a 1. Aqui, pessoal, 1 sobre 5 está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. Menos 1 sobre 5. O seno ao quadrado do ângulo alfa é igual a 1 menos 1 sobre 5. Aqui nós temos uma subtração envolvendo fração, onde eu preciso do denominador comum. Como aqui eu só tenho 5, ele será o denominador comum desta subtração envolvendo fração. Agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. 5 dividido por 1, 5 vezes 1, 5. Menos 5 dividido por 5, 1 vezes 1, 1. Então aqui eu vou ter que o seno do ângulo alfa
é igual a 5 menos 1, 4 sobre 5. E aqui, pessoal, eu tenho a potência quadrada, ela passa para o outro lado do sinal como raiz quadrada, já que eu quero obter o valor do seno do ângulo alfa. Então, o seno do ângulo alfa é igual a raiz de 4 sobre 5. Aqui, pessoal, raiz de 4 é 2 sobre a raiz de 5. Eu vou manter como raiz de 5 porque 5 não tem uma raiz inteira. Então, eu tenho que o seno do ângulo alfa é igual a 2 sobre raiz de 5. Seno de alfa é igual a 2 sobre raiz de 5. Agora, pessoal, que eu descobri o seno do ângulo alfa e o enunciado fornece o cosseno do ângulo alfa, eu tenho condições de descobrir a tangente do ângulo alfa, que é o seno do ângulo alfa sobre o cosseno do ângulo alfa. Vamos substituir os valores. Tangente do ângulo alfa é igual a seno do ângulo alfa, 2 sobre raiz de 5, sobre, ou seja, dividido pelo cosseno do ângulo alfa, 1 sobre raiz de 5. A tangente do ângulo alfa é igual a 2 sobre raiz de 5 dividido por 1 sobre raiz de 5. Aqui, pessoal, nós temos uma divisão envolvendo fração, onde eu vou manter a primeira fração, então fica 2 sobre raiz de 5. A divisão lá vai virar uma multiplicação. E aqui, pessoal, na segunda fração, eu inverto o denominador com o numerador. Então, 1 sobre raiz de 5 vai ficar raiz de 5 sobre 1. A tangente do ângulo alfa é igual a 2 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 sobre 1. Corto raiz de 5, corto raiz de 5. Ficou 2 sobre 1, ou seja, 2. Então, a tangente do ângulo alfa é igual a 2. Agora, para poder resolver a equação, eu preciso descobrir o valor da tangente do ângulo beta, onde nós vamos novamente utilizar a identidade trigonométrica da tangente do ângulo. Então, aqui, a tangente do ângulo beta, ela vai ser igual ao seno do ângulo beta sobre o cosseno do ângulo beta. Onde, pessoal, se nós analisarmos o enunciado, ele está dizendo que o seno de beta é igual a 3 sobre 5. Então, aqui eu já tenho o valor do seno de beta. Vamos colocar aqui, seno de beta é igual a 3 sobre 5. Para mim poder descobrir o valor da tangente de beta, eu preciso agora descobrir o valor do cosseno de beta. Onde, pessoal, eu vou utilizar novamente a identidade trigonométrica que relaciona o seno do ângulo com o cosseno do ângulo. Então, nós vamos ter aqui que o seno ao quadrado do ângulo beta mais o cosseno ao quadrado do ângulo beta será igual a 1. Onde eu vou substituir o valor do seno de beta para me poder descobrir o valor do cosseno de beta. Descobrindo o cosseno de beta, eu tenho condições de descobrir a tangente de beta, já que eu tenho a tangente de alfa, eu tenho condições de descobrir o valor desta equação. Então, vamos substituir o seno de beta é 3 sobre 5, aqui é o seno ao quadrado de beta, então abre parênteses, 3 sobre 5, fecha parênteses, elevado ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. Aqui, pessoal, cosseno ao quadrado de beta, ele é igual a 1. Eu já posso aqui, pessoal, fazer direto. Abre parênteses, 3 sobre 5, fecha parênteses, elevado ao quadrado, ele está positivo. Eu passo para o outro lado do sinal negativo. Aí eu vou ter 3 ao quadrado, que é 9. Então, vai ficar menos 9 sobre 5 ao quadrado, 25. O cosseno ao quadrado de beta é igual
1 menos 9 sobre 25, aqui eu tenho uma subtração envolvendo fração, onde eu preciso do denominador comum. Como aqui eu só tenho 25, ele será o denominador comum. Então é sobre 25. E agora, pessoal, eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. 25 dividido por 1, 25, vezes 1, 25, menos 25 dividido por 25, 1, vezes 9, 9. Então aqui eu vou ter o cosseno de beta, que é igual 25 menos 9, 16, sobre 25. Aqui, pessoal, está como potência quadrada, passa para o outro lado do sinal como raiz quadrada. Então eu tenho que a raiz de 16, pessoal, é 4 sobre a raiz de 25, que é 5. Portanto, o cosseno de beta é igual a 4 sobre 5. Vamos colocar aqui do lado. O cosseno de beta, que é igual a 4 sobre 5. Agora que eu descobri o cosseno de beta, 4 sobre 5, o enunciado já fornece o seno de beta, 3 sobre 5. Eu tenho condições de descobrir a tangente de beta, que é o seno de beta sobre o cosseno de beta. Então, a tangente de beta é igual ao seno de beta, que é 3 sobre 5, sobre, ou seja, dividido pelo cosseno de beta, que é 4 sobre 5. A tangente de beta é igual a 3 sobre 5 dividido por 4 sobre 5. Observe que aqui nós temos uma divisão envolvendo fração, onde, pessoal, eu mantenho a primeira fração, 3 sobre 5. A divisão ela vira uma multiplicação, então fica vezes 4 sobre 5, eu vou inverter o denominador com o numerador da segunda fração. Então, 4 sobre 5 vai ficar 5 sobre 4. A tangente de beta é igual a 3 sobre 5 vezes 5 sobre 4. Corto 5, ficou 3 sobre 4. Então, pessoal, agora que eu descobri o valor da tangente de alfa, que é igual a 2, e eu descobri o valor da tangente de beta, que é igual a 3 sobre 4, eu vou substituir os valores na equação, e aí eu tenho condições de descobrir o valor da tangente de alfa menos a tangente de beta sobre a tangente de alfa vezes a tangente de beta. Então, vamos lá. A tangente de alfa, eu descobri que é 2, menos a tangente de beta, que é 3 sobre 4, sobre a tangente de alfa, que é 2, vezes a tangente de beta, 3 sobre 4. 2 menos 3 sobre 4, aqui, pessoal, nós temos uma subtração envolvendo fração, onde eu preciso do denominador comum. Como aqui eu tenho apenas o 4, ele será o denominador comum. Então eu coloco sobre 4. Agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. 4 dividido por 1, 4 vezes 2, 8. Menos 4 dividido por 4, 1 vezes 3, 3. Sobre, ou seja, dividido, 2 vezes 3 sobre 4, 2 vezes 3, 6, sobre 4. Observe aqui, pessoal, que novamente nós temos uma divisão envolvendo fração, onde eu vou manter a primeira fração, aqui, 8 menos 3, 5, sobre 4. A divisão ela vai virar uma multiplicação e eu vou inverter o denominador com o numerador da segunda fração. Aqui, pessoal, 6 sobre 4, então vai ficar 4 sobre 6. 5 sobre 4 vezes 4 sobre 6, corto 4, ficou 5 sobre 6.
Portanto, pessoal, o valor de tangente do ângulo alfa menos tangente do ângulo beta sobre a tangente do ângulo alfa vezes a tangente do ângulo beta é 5/6. Vamos aqui analisar as alternativas. Alternativa A, 3/5, 3 sobre a raiz de 5. Não. Alternativa B, 5/6. 5/6, alternativa correta é a alternativa B. Pessoal, essa questão trata-se de uma questão de relações fundamentais da trigonometria, onde nós utilizamos a identidade trigonométrica da tangente do ângulo, que é igual ao seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo, e nós utilizamos a identidade trigonométrica do seno do ângulo mais o seno ao quadrado do ângulo, mais o cosseno ao quadrado do ângulo, que é igual a 1. Pessoal, é muito importante você saber, você memorizar essas identidades trigonométricas, porque elas são muito comuns aí em questões de relações fundamentais da trigonometria. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 25. Então, vamos lá. Se log na base 9 de A ao quadrado menos log na base 3 de B é igual a 4, então o quociente A sobre B vale... Bom, pessoal, eu quero saber o valor do quociente A sobre B. É o que eu quero saber. Então, está dizendo que log na base 9 de A ao quadrado menos log na base 3 de B é igual a 4. Eu quero saber o valor do quociente A sobre B. Bom, pessoal, observe que aqui nós temos uma subtração de logs. No log nós temos uma propriedade na subtração. Eu vou fazer aqui um exemplo, onde eu tenho log na base x de A menos log na base x de B. E, utilizando esta propriedade, eu vou obter log na base x de A sobre B, onde eu mantenho a base e eu divido os logaritmandos. Então, pessoal, observe que aqui eu obtenho o quociente A sobre B, que é o que eu quero saber. Porém, observe que eu só posso aplicar esta propriedade quando as bases forem iguais. E aqui eu tenho log na base 9 de A ao quadrado e log na base 3 de B. Eu tenho bases diferentes. Então, para mim poder aplicar esta propriedade, eu preciso igualar aqui as bases. Como eu tenho log na base de 9 e log na base de 3, eu vou aqui, pessoal, transformar o log na base de 9 em log na base de 3, porque log na base de 9 é mais fácil de transformar para log na base de 3, já que é um valor maior. Como que eu faço isso, pessoal? Eu vou colocar o log na base 9 de A ao quadrado vai ser igual ao que eu quero transformar, que é log na base 3 de A ao quadrado, sobre log na base 3. Aqui, pessoal, o logaritmando vai ser a base do log original, que no caso é log na base 9. Então, o logaritmando será 9, que é igual ao logaritmo, que eu não sei, eu vou chamar de x. Então, aqui nós vamos ter log na base 9 de A ao quadrado, que é igual. Aqui, log na base 3 de A ao quadrado
nós vamos aplicar uma propriedade do logaritmo. Quando eu tenho potência, ela passa para a frente do log multiplicando. Então aqui vai ficar 2 vezes log na base 3 de A. E aqui, pessoal, sobre log na base 3 de 9 é igual a x, vamos resolver aqui do lado para facilitar. Eu tenho log na base 3 de 9 que é igual a x. Então aqui, pessoal, eu vou transformar em potência, onde a base vai ser a base do log, que no caso é 3. O expoente ele será o logaritmo, que é x, será igual ao logaritmando, que é 9. Então aqui eu tenho 3 elevado a x, que é igual a 9, onde eu quero isolar o valor de x. Para isso, pessoal, observe que eu tenho 3 elevado a x é igual a 9. O 9 ele é um múltiplo de 3, então eu vou transformar tudo na mesma base. 3 elevado a x, que é igual a 9, transformando na mesma base, é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 9. Então eu tenho 3 elevado a x, que é igual a 3 ao quadrado, corto e corto, x é igual a 2. Portanto, pessoal, log na base 3 de 9 é igual a x, eu posso substituir aqui sobre x, que é 2. E agora eu tenho log na base 9 de a ao quadrado, que é igual a 2 vezes log na base 3 de a sobre 2, corto 2, log na base 3 de a. Então, o log na base 9 de a ao quadrado é igual ao log na base 3 de a. Observe que aqui eu transformei na mesma base. Então, vamos substituir o log na base 3 de a menos log na base 3 de b, que é igual a 4. Agora, pessoal, que eles estão na mesma base, eu posso aplicar esta propriedade do logaritmo, onde eu vou manter a base, então vai continuar o log na base 3, e eu vou dividir o logaritmando. Então, aqui é a sobre b, que é igual a 4. E aqui nós vamos novamente resolver este logaritmo, onde a base vai ser a base do logaritmo, que é 3. Ele vai ser elevado ao logaritmo, que é 4. 3 elevado a 4 é igual ao logaritmando, que é a sobre b. 3 elevado a 4 é igual a a sobre b. Aqui, pessoal, 3 elevado a 4 é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, ou seja, 9 vezes 9, que é 81, é igual a sobre b. Portanto, se log na base 9 de a ao quadrado menos log na base 3 de b é igual a 4, então o quociente a sobre b vale 81. O quociente a sobre b é igual a 81. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 81. 81, alternativa correta é a alternativa A. Bom, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de logaritmo. Ela é até uma questão bem simples, porém é necessário o conhecimento das propriedades do logaritmo para você poder resolvê-la. Essa foi a questão.